Sim. Nós estivemos a falar da filosofia na época cristã, na época clássica, vimos como tinha a noção de um Deus ou de vários deuses em comum. Isto pode ser uma pergunta ignorante, mas isto tem alguma coisa a ver com os sofistas? Com a escola dos sofistas? Pois, olha, eu aí, sem Termo, complicar muito, diga. eu só digo porque o termo parece ser a mesma raiz etimológica, por isso só estou curioso a ver se há alguma parecência. Sem querer complicar muito, como imagina, quando estamos a falar do que se passou há 2000 e não sei quantos anos, não é? Se nós perdemos os textos que o Aristóteles publicou, portanto, textos que o Aristóteles escreveu para serem difundidos, está claro, piados, manuscritos, à mão, não é? Se perdermos os textos do Aristóteles e o que sobrou eram textos da escola, não é? Do liceu, Veja lá, não é? sim, do liceu, não é? Veja lá o que é que terá acontecido com outros textos e outros ensinamentos e outras correntes. Pouco sabemos, não é? E o pouco que sabemos temos que o interpretar. A interpretação predominante é que o Sócrates era um santo, não é? Era um indivíduo excepcionalmente bom e, coitado, foi vítima da malevolência do Anitos e já não sei quem que o condenaram, ou melhor, que o apresentaram ao tribunal, acusando-o de desviar a juventude, de impiedade e tal, se bem que o tribunal votou e achou que o devia condenar. É uma versão que eu confesso que aceitei. Aliás, o primeiro livro de filosofia que li, sem ser obrigado pelo manual escolar, não é? Foi precisamente um livro sobre Sócrates, muito interessante, muito simpático, de uma senhora Micheline Sauvage, muito interessante. Portanto, tenho este lado de simpatia que é comum pelo Sócrates. Mas, entretanto, percebi que esta é uma versão do Sócrates que não é tão linear como isso. Isto é a propósito dos sofistas. Porque é que essa gente que aparentemente vivia à custa das aulas que dava, não é? A gente rica, ou pelo menos que podia pagar as aulas, foram chamados de sofistas. Deviam ter um nome mais adequado a alguém que era um vendilhão, digamos assim, do seu saber. Há quem defenda, e já agora, se quiser tomar nota, um homem dos princípios deste século, do século passado, peço desculpa, pouco conhecido, chamado Manuel Maia Pinto, defendeu uma tese curiosa. Digamos, ele defendeu essa tese, não a inventou, não é? Mas colheu-a e depois adotou-a e tentou, como é que é dizer, justificá-la. Segundo a qual, de facto, o Eurípides, quando ridiculariza o Sócrates numa peça de teatro, não é? Tinha toda a razão. A versão que nos é dada pelo Platão e, de certo modo, pelo... como é que ele se chama? Bem, Xenofonte, não é? Pelo Xenofonte. Sim. É uma versão retocada. Não era o verdadeiro Sócrates. A noção do Sócrates bom, que foi injustamente condenado, é a versão retocada. Seria uma versão, sobretudo, atribuída ao Platão, embora também compatível com o Xenofonte, mas que deslocava a verdadeira personalidade, o verdadeiro perfil do Sócrates. Porque ele, de facto, seria ímpio. Ímpio em que sentido? Isto é, punha em causa a tradição religiosa da cidade de Atenas, não é? Do seu povo. Não é na acusação de desvio dos jovens. Então, o desvio da educação religiosa dos jovens, considerando que era o padrão da época. Meu amigo, se eu ponho em causa a religião do meu povo, naturalmente que as vítimas primeiras são os jovens, porque ainda não estão bem integrados, não é? E, portanto, são os mais fáceis de ser perturbados. E, naturalmente, também serão aqueles que estão mais ávidos de novidades, não é? Portanto, isso aí não vejo problema. Se o Manuel Maia Pinto tinha razão ou não lhe sei dizer. Se ele tivesse razão, afinal, os sofistas é que eram os sábios.
E o próprio Platão, ao acusar, ao combater os sofistas, estava a fazer correr a sua moeda, pondo em causa o valor dos sofistas. Bom, não era preciso saber muito de filosofia antiga e ter certas capacidades que não tenho para fazer um juízo sobre isto. Mas, de facto, confesso que a personalidade de Sócrates é uma personalidade difícil de entender, muito difícil de entender. Até porque, repare que ele aceitou pacificamente a condenação. Disseram-lhe, nós vamos arranjar que tu fujas daqui, vai passar ali um navio e tal. Não, eu aceito a condenação.